Olá, amigos. Mais uma palavra alimento para o coração. Gostaria de compartilhar com vocês uma breve reflexão no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 1 e 2, na nova versão transformadora, destacando o primeiro verso, que diz assim: O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. O livro de Isaías começa com palavras duras, com palavras de repreensão e sentenças contra o povo de Israel. Como justo juiz, Deus estava tratando do seu povo, assim como um pai e mãe que amam o seu filho tratam, corrigem o seu filho. Mas era muito mais do que uma questão de justiça e de ordem. Envolvia também fidelidade e graça. Fidelidade de Deus para com a aliança firmada com o seu povo e graça para dar a eles muito além do que eles mereciam receber. Essa ação de Deus ecoa nas palavras do Salmo de número 30, versículo 5. Pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. Este é o caráter de Deus. Ele é assim. A sua bondade se estende generosamente. Quantas vezes Deus poderia ter destruído e tinha razões suficientes para romper com a aliança dele e destruir o povo de Israel? Inúmeras vezes. Se a relação com Deus fosse baseado numa balança entre coisas boas e coisas ruins feitas, quem permaneceria diante dele? Ou quem, após receber uma bênção, disser, eu mereci? Ninguém, nenhum de nós, merece qualquer ato de bondade da parte de Deus, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza inclinada a desobedecer a Deus. Assim é o Evangelho, nos apresenta as bad news, as más notícias, e também as good news, as boas notícias. Pecadores, merecedores do castigo eterno, recebem a graça do perdão e da salvação. Ainda há aqueles que afrontam a Deus com atitudes de quem ainda não se enxerga como um pecador. Só os loucos, cegos e rebeldes, logicamente estamos falando de uma perspectiva espiritual, não física, é que não veem e não admitem que estão longe do caminho que deveriam estar, de que estão condenados ao corredor da morte, aguardando apenas a execução por causa de seus pecados, por causa de sua rebeldia. Os verdadeiros salvos, porém, sabem para onde estavam indo. Eles têm consciência de que longe de Deus eles estavam caminhando para a morte. Quem os livrou e para quem eles devem todas as coisas, essa consciência para eles é clara. Não basta receber informação sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez. Não basta apenas saber, estar convencido e não ter um coração convertido. A culpa é maior e a punição é mais justa ainda para pessoas que acham que o caminho é aquela vida desconectada, desligada de Deus. E eu, como eu tenho me visto? Como alguém bom o suficiente para merecer o céu? Ou como um pecador que merecia a morte eterna, mas que foi salvo pela graça e misericórdia de Deus, que foi salvo pela bondade de um Deus justo e bom em tudo que faz? Que Deus nos dê um coração, nos dê olhos que possam enxergar a realidade sobre nós mesmos e, tendo essa visão do próprio coração, poder então voltar os olhos para Deus e receber dele o perdão, a salvação, o acolhimento, a adoção. Que comecemos 2022 com o coração plenamente voltado a Ele, desejosos da presença de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado ao longo desse ano, o Senhor tem nos ajudado no ano que passou. E queremos, Senhor Deus, ao longo desse ano, 2022, caminhar bem perto do Senhor, caminhar bem perto do Teu coração. Ajude-nos, Senhor Deus, a dar esse passo de fé na direção do Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que
Que Deus nos abençoe e que a gente comece 2022 não com o pé direito, mas com os dois pés no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe e, se Ele nos permitir, nos encontramos no próximo Alimento para o Coração.